A paz do Senhor, irmãos, nós vamos continuar o nosso estudo sobre o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro, do vídeo anterior. E nós vamos focar em Êxodo 15, de 1 a 19. Vamos salientar algumas coisas que aparecem aqui que são muito interessantes. Então, vou ler o versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Versículo 2. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Até o versículo 3. O Senhor é homem de guerra. Senhor é o seu nome. É interessante que a gente, continuando a ler até o versículo 19, a gente vê que o Senhor está sendo exaltado como o Senhor dos exércitos, como aquele que guerreia guerras, como aquele que faz vitorioso o povo de Israel, os hebreus que estavam saindo ali do Egito, ainda não estava formada a nação de Israel, mas faz vitorioso os hebreus de uma maneira sobrenatural. Por quê? Os hebreus no Egito, eles eram escravos. Eles não tinham uma identidade, eles tinham o nome, de repente, dos seus senhores. Eles deixaram de ser indivíduos, cidadãos, pessoas. Eles não tinham nada, eles eram escravos. Mas aqui, o Senhor pelejando por eles, como o Senhor dos exércitos, transforma uma nação escrava em uma nação guerreira. Mesmo que eles ainda não estavam completamente formados entre si no seu coração, entendendo que Deus estava chamando para liberdade, para uma terra que mana leite e mel. Eles não tinham isso, eles não tinham essa visão, porque eles eram escravos, 400 anos escravos, uma geração, segunda geração, terceira geração de escravidão, não tem consciência de cidadania, não tem consciência de que faz parte de um povo, que tem um propósito, que tem um chamado, não tem essa consciência. Eles tinham a mentalidade de escravo, mas o cântico de Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, fala de guerra, fala de exército, fala de identidade, fala de vitória. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. O Senhor manifestou o seu poder ali como nações guerreando, entre si. As nações, a nação do Egito guerreando contra os poderes celestiais. Não é interessante isso? E ali tinha um povo escravo que viu que os poderes celestiais se manifestaram de maneira sobrenatural e venceu todo aquele exército, toda aquela estrutura de escravidão. Então, ele vai dizer no versículo 9, interessante, o inimigo dizia, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Então, essa é a palavra que o inimigo fala. E quando a gente pensa, por que lá em Apocalipse, capítulo 15, antecipando as taças, nós temos o Cântico de Moisés. Por quê? Porque a besta, o número da besta, a imagem da besta, o sistema da besta, vai falar como o faraó falava. Vai falar, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Não é interessante isso? Através do Cântico de Moisés, nós podemos antever o tipo de perseguição que será efetuada na terra contra os santos. Por quê? Porque é a mesma fala arrogante, é a mesma fala de prepotência, é a mesma fala de domínio e de autoridade. A palavra de Deus diz, e foi-lhe dado domínio sobre cada tribo, povo, língua e nação, para que aqueles que não tivessem a marca não pudessem comprar nem vender. Então já está lá em Apocalipse, é outro estudo sobre a marca da besta, sobre essa autoridade que foi lhe dada, temporária, por 3 anos e meio, temporária, 3 anos e meio, mas a fala é a mesma. Então, na fala do Cântico de Moisés, da arrogância de Faraó, na arrogância dos senhores dos escravos,
nós podemos entender por que esse cântico está sendo cantado ali, diante do trono, diante do Cordeiro, em alegria, em vitória, porque ali tem uma nação vencedora. Não tem uma nação escrava, tem uma nação vencedora que venceu a besta, venceu o nome, venceu o número, venceu o sistema da besta. Então, continuando aqui no Cântico do Cordeiro. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Então, essa antevisão das taças que vai vir, que a água vai se transformar em sangue, que flagelos, pedras vão cair do céu. Então, nessa antevisão, a gente está declarando aqui no Cântico de Moisés, uma igreja vitoriosa, uma igreja não escrava, mas cidadã do céu e com autoridade, está declarando quem é como o Senhor. Né? Por isso aqueles anjos estão prontos, vestidos, né, com cintas de ouro, para derramar as taças sobre a terra, porque a autoridade do Senhor é sobre tudo e sobre todos. Como diz lá o Salmo 86, 9. Né? Quem não temerá e quem não adorará, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Amém? Então, nesse pequeno estudo, nós estamos focando aqui no Cântico de Moisés. Então, leia o Cântico de Moisés, medite nele, medite nessas palavras. E, para terminar aqui sobre o Cântico de Moisés, fala assim: tu introduzirás, versículo 17, e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram, o Senhor reinará por todo sempre. Então aqui já está dizendo que o Senhor vai estabelecer um povo sobre o monte da tua herança, já não tinha nem conquistado a terra ainda, mas essa palavra é profética aqui no Cântico de Moisés, porque a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus reinará a partir de Jerusalém e nós reinaremos com ele, porque nós fomos feitos uma nação de reis e sacerdotes. Não mais escravos, mas reis e sacerdotes. Amém? Deus os abençoe. Meditem, leiam o Cântico de Moisés em Êxodo 15, versículo 1 a versículo 19. Amém? Deus os abençoe.